Voltamos agora com o nosso segundo bloco sobre danos. Trabalharemos agora a questão desse segundo bloco sobre danos morais, a ocorrência de danos morais. Vai ser a matéria que nós vamos estudar agora no segundo bloco. Alguns temas dentro de dano moral extremamente polêmicos, especialmente pelo seu critério muito subjetivo que a gente vai encontrar em relação à questão dos danos morais. Quando que o dano moral vai estar presente? Quando a lesão ocorrer em face dos direitos de personalidade. Coloca isso aí, que seja de forma muito clara, já vi sendo cobrado em prova. São lesões aos direitos de personalidade. Se vocês pegarem, por exemplo, os doutrinadores bem clássicos, Limões de França, o Carlos Alberto Bittar, Maria Helena Diniz, de forma mais contemporânea, Flávio Tartucci, são autores que vão trazer essa conceituação. Dano moral é aquele dano que gera uma lesão nos direitos de personalidade. Perfeito? Gera lesão no direito de personalidade. Questão muito importante. Essa lesão de direito de personalidade, o que eu estou querendo dizer com isso? Não precisa necessariamente que a pessoa sinta dor, fiquei angustiado, fiquei triste, estou sofrendo, estou chorando. Não, ok? Não há essa situação extremamente desagradável. Pode ocorrer com isso também? Claro, claro que sim, mas não sempre vai acontecer isso, ok? Nós não estaremos diante de casos que sempre vão gerar dor, sofrimento, ok? Dano moral, no dano moral não existe uma finalidade de você ter um acréscimo em seu patrimônio. Você não está buscando aumentar seu patrimônio. Tanto é que não incide imposto de renda sobre dano moral. Por quê? Não tem acréscimo patrimonial. Se você pegar a súmula 498 do STJ, fala sobre isso. Não incide imposto de renda sobre indenização por danos morais. Mostrando claramente a importância disso. E outra questão importante também que eu acho bem interessante, primeiro, que os danos morais, ela não vai atingir apenas na pessoa física, pode ser a honra subjetiva ou a honra objetiva. Né? A honra objetiva é a sua reputação, o que as pessoas vão falar de você, o que as pessoas podem achar de você, e a honra subjetiva é a sua autoestima, a dor, a tristeza, a angústia que você vai sentir. Ok? Tanto isso que dá as duas tipos de dano moral, é que é possível tranquilamente que pessoa jurídica venha sofrer dano moral. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral tranquilamente. Se você pegar, por exemplo, o artigo 52 do Código Civil, a súmula 227 do STJ, traz tranquilamente a possibilidade de negativação de dano moral em pessoa jurídica. Por exemplo, estava falando para vocês aqui agora, você inscrever o nome da pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes de forma irregular. De forma irregular. Cabe dano moral? Cabe! Mas para a pessoa jurídica, deixar bem claro para vocês, os danos morais da pessoa jurídica só atingem a sua honra objetiva, só atingem a sua reputação, a imagem que as pessoas terão perante a pessoa jurídica. Ok? A honra subjetiva, não. Então, autoestima, dor, tristeza, amargura, não vai ter. Isso não vai ter. Você não vai ver a pessoa jurídica triste. Você não vai ver a pessoa jurídica amargurada. Você não vai ver a pessoa jurídica com baixa autoestima. Ah, mas o seu diretor pode ficar triste. Não, estou falando da pessoa jurídica, não seus donos, diretores e assim sucessivamente. Ok? Tranquilo. Beleza? Então, é tão claro isso que pessoa jurídica pode sofrer, que eu vou trazer um caso muito interessante para a gente fazer essa análise. Então, novamente, nós temos dano moral que vai atingir a honra objetiva, que vai atingir a reputação, e o dano moral que vai atingir a honra subjetiva, que é a autoestima. Por exemplo, se você pegar a súmula 370 do STJ, o que faz a súmula 370 do STJ? Que o cheque pré-datado, o nome correto não seria pré-datado, sim pós-datado, né? Depositado, apresentado antes da data, gera dano moral. A pessoa ficou triste.
a autoestima dela baixou, ficou amargurada, está chorando. Não. Por quê? Existe o dano moral que é presumido. Aconteceu o fato, presume nesse caso. O cheque pós-datado, né, que eu assumo para pré-datado, é um exemplo disso. Não tem a necessidade de sempre ter um sentimento humano desagradável, vai ter a dor, vai ter a tristeza, vai ficar amargurado, vai entrar em depressão por conta disso. Eu coloquei um enunciado para vocês que é muito clássico, o enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil, traz de forma muito clara isso, que para caracterizar dano moral não há a necessidade desse sentimento desagradável como dor, tristeza, amargura. Não há essa necessidade. Perfeito? Não tem essa necessidade. Ok? Só a título de curiosidade, para vocês pegarem, por exemplo, no direito italiano, lá fala de dano injusto. O Código italiano traz essa expressão dano injusto, porque na Itália só tem dano moral, aquele dano que vai gerar dor, tristeza, amargura, depressão. Então dano moral só serve para isso. E lá, por isso que criou o chamado dano existencial, que é a questão desses casos onde não há necessidade de sofrimento humano. Lá então tem duas categorias, o dano moral e o dano existencial. O dano moral é aquele que tem amargura, a honra subjetiva, e o dano moral e o dano existencial lá é a questão da honra, a honra objetiva aqui pra gente. Perfeito? Tranquilo? Então, eu quero trazer esse caso para vocês, eu vou até sair aqui da tela para ficar mais fácil a visualização, um caso super interessante, que eu precisava trazer para vocês, para a gente fazer uma análise muito interessante em relação a isso, sobre os danos morais, para comprovar aqui em relação a isso. É o caso da Coca-Cola contra a Dolly. O que aconteceu nesse caso? A Dolly, ela arrendou um horário na Rede TV, não sei se vocês se recordam disso. Ela tinha um horário na Rede TV, onde não era para fazer publicidade a seu favor, mas era um horário que era utilizado para fazer uma campanha contra a Coca-Cola. Falava mal da Coca, falava que a Coca-Cola fazia mal, causava doenças, a Coca-Cola causava câncer, que a Coca-Cola tinha cocaína, tinha droga na sua forma, por isso que as pessoas gostavam tanto de Coca-Cola. Ou seja, era um horário que tinha na Rede TV só para falar mal da Coca-Cola. E eu trouxe esse julgado bem interessante em relação a isso, porque não ficou comprovado que a Coca-Cola teve prejuízo. Ela não saiu perdendo, ela não perdeu dinheiro por conta disso. Não teve um prejuízo real por conta disso. É o clássico mais clássico em relação a isso. Porque tem alguns autores que falam assim, olha, o dano moral da pessoa jurídica fica vinculado a algum prejuízo patrimonial que ela tenha por conta disso. Não. Esse caso é bem claro. Esse caso da Coca-Cola contra a Dolly, que foi um julgado do STJ, a Coca-Cola ela não provou que teve, e nem alegou, que sofreu nenhum prejuízo material. Ela não falou, olha, por conta do comercial da Dolly, eu sofri prejuízo, por conta do comercial da Dolly, eu tive um prejuízo econômico. Não. Só falou que a publicidade da Dolly, ela atacava a reputação da Coca-Cola, ela atacava a reputação da Coca-Cola. Então não trouxe de forma clara que houve prejuízo. Então esse julgado do STJ vai contrário ao que alguns juízes falam, que o dano moral da pessoa jurídica tem relação com alguma perda patrimonial, e não é a verdade. Esse exemplo é um exemplo clássico para comprovar isso, é um exemplo muito clássico para comprovar essa questão. Então tá lá, vou trazer o julgado para vocês, que eu achei bem pertinente a gente colocar, para a gente ter uma ideia em relação a esta situação. Tá lá, indenização, danos morais, réus que realizaram campanha difamatória contra a autora, imputando-lhe graves acusações e denegrindo sua imagem em diversos veículos midiáticos, a exemplo de outdoors, jornais impressos, programas de TV. Denúncias que, ademais, revelaram-se levianas, eis que desprovidas de lastro probatório. Configuração de ato ilícito, quer pelo ângulo do direito comum, artigo 186 do Código Civil, quer pelo ângulo da concorrência desleal, artigo 195 da Lei 9279 de 96.
responsabilidade pelos danos causados à imagem da autora, que se estende a todos os réus, dada a comprovação da participação de cada um deles nos atos lesivos perpetrados. Evidentes danos morais causados à empresa autora, que teve sua reputação e credibilidade abaladas perante os consumidores. Indenização fixada adequadamente em R$ 1 milhão, se considerados os dolo dos agentes, a gravidade das acusações, o porte das empresas rés e o prejuízo de ordem extrapatrimonial experimentado pela demandante. Inexistência, porém, de provas dos danos materiais supostamente sofridos, cuja existência deve ser demonstrada na fase de conhecimento. Honorários advocatícios estabelecidos em valor razoável, que foi 10%, recursos parcialmente providos. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apelação número tal, Sexta Câmara Civil de Direito Privado, desembargador Francisco Loureiro, em 2012, que depois foi julgado também pelo STJ. Tá vendo? Esse julgado deixa muito claro que, né, não tem relação, como alguns juristas falam, que o dano moral da pessoa jurídica diz respeito a prejuízo patrimonial. Tá? Essa alegação não condiz, essa relação não é uma relação verdadeira. Perfeito? Existe uma classificação de danos morais. Existe uma classificação em relação aos danos morais. É importante a gente analisar essa classificação. Primeira categoria que nós temos em relação quanto ao dano moral da categoria. Nós temos o dano moral próprio, ou chamado também de dano moral in natura, que é aquele dano moral relacionado com aquilo que a pessoa sente. Dano moral próprio tem relação com aquilo que a pessoa sente. Exemplo, a pessoa sente uma dor, tristeza, amargura, sentimento de depressão, fiquei triste, amargurado, estou chateado. Isso tudo é dano moral próprio, ou também chamado dano moral in natura. Já o dano moral impróprio, ou também chamado de dano moral lato sensu, é a lesão a direito da personalidade. Aqui vai entrar naquelas primeiras alegações que a gente está falando. Olha, não há necessidade de sentimento humano desagradável. Não precisa comprovar que ele ficou triste, amargurado, com depressão, chateado. Não precisa. Então, dano moral próprio, in natura, é aquilo que é relacionado aos sentimentos. Dor, tristeza, amargura, depressão. Dano moral impróprio ou lato sensu é a lesão a direito da personalidade. Não precisa ter sentimento envolvido. Não há um sentimento humano desagradável. Perfeito? Quanto à necessidade de prova, nós temos o dano moral subjetivo que precisa ser provado. Exemplo clássico: dano moral da pessoa jurídica. Segundo o STJ, tem que ser provado. Em contrapartida, nós temos o dano moral objetivo ou in répcia. In répcia. IN, espaço, RE, espaço, IPSA. Dano moral objetivo ou dano moral in répcia é aquele dano moral presumido. Presume-se que houve dano moral. Só comprovar que houve o fato que o dano moral está presumido. Dano moral da pessoa da família. A pessoa da família morre. Morreu a pessoa da família. Morreu seu pai. Dano moral presumido. Seu filho morreu. Dano moral presumido. Ok? Já houve algumas situações, um julgamento interessante por parte do STJ, que entendeu que a morte do genro gerou dano moral com base no artigo 948, por morte de pessoa da família. A sogra ficou tão triste que recebeu indenização pela morte do genro. Ok? E o que a STJ já falou? Olha, em caso de namorados, não se aplica a morte de pessoa de família. Meu namorado morreu, minha namorada morreu. Pode ter 6 meses, 6 anos, 60 anos de namoro que não gera dano moral. Ok?
Perfeito? Outro exemplo de dano moral presumido. Uso indevido da imagem para fins econômicos ou comerciais. Olha, na época que você trabalhava, tiraram uma foto sua, você já saiu da empresa, você está passando na rua, vê sua foto no outdoor lá. Aqui nós só temos funcionários felizes. E tá você sorrindo lá no outdoor. Gente, isso é dano moral presumido. Só você entrar com a ação, você vai falar que não deu autorização para a empresa fazer isso, acabou. Gera-se o dano moral é objetivo, o dano moral é presumido, o dano moral é inrépcia. Não precisa ser provado. O fato da sua ocorrência já gera dano moral. Negativação indevida, dano moral presumido. Negativou, já gera a presunção do dano moral. Ok? Dano continuidade. Quanto à pessoa que foi atingida, pode ser dano moral direto ou dano moral indireto ou ricochete. O que é dano moral direto? Atinge a própria pessoa, ou a honra subjetiva ou a honra objetiva, como a gente já falou lá atrás, a diferença de honra objetiva e honra subjetiva, mas atinge a honra, só para a gente lembrar, para a gente trazer essa lembrança. Honra objetiva é a reputação, honra subjetiva é os sentimentos, autoestima, depressão, etc. Então, o dano moral direto é que atinge a própria pessoa. Por exemplo, nós temos um artigo no Código Civil que não tinha muita necessidade de colocar, mas é claro, está lá. O artigo 953 do Código Civil, que fala dos crimes contra a honra. Olha, a indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Ok? Então tá lá. Atingiu a própria pessoa, você foi acusada de um roubo, a pessoa degrina a sua imagem, te xinga, profere xingamentos contra você, ok? Atinge sua honra, dano moral direto. Agora, o dano moral indireto ou ricochete é como se fosse o ricochete da bala, você atinge, bate na parede e pega em outra pessoa. Seria mais ou menos isso. Então, o dano moral indireto ou dano moral ricochete é aquele que atinge a pessoa de forma reflexa. Não atinge diretamente, mas atinge de forma reflexa. Por exemplo, a morte da pessoa da família. Não atingiu a pessoa, mas indiretamente te atingiu. A pessoa morreu e por conta disso você sofreu um dano. Lesão a direito da personalidade do morto. Artigo 12, parágrafo único do Código Civil. Eu vou lançar um livro para falar mal de uma pessoa que já morreu. Olha que loucura. Ele não atingiu a pessoa, mas atinge a família. Tem um exemplo interessantíssimo que as pessoas estão colocando, que é o artigo 952 do Código Civil, que é o chamado preço de afeição, ou perda de objeto de estima, que aqui equipara aos animais. Cachorro morreu no pet shop. Vou acontecer um caso concreto que eu vivenciei, não comigo, mas com um cliente. Ele deixou o cachorro no pet shop para tomar banho, cachorro de estimação da família, mais de 10 anos, tratava melhor o cachorro do que os próprios filhos. O rapaz do pet shop deixou o portãozinho destrancado, o cachorro fugiu, foi para a rua e morreu atropelado. Isso aqui, dano moral indireto, quem sofreu dano foi o cachorro. Mas indiretamente, por ricochete, você foi atingido. Então, se aplica ao artigo 952 neste caso. Preço de afeição ou perda de objeto de estima. Então, bem importante isso aqui. Tá bom? Hoje, algo que se muito discute, algo que tem uma discussão muito grande é relacionado ao dano moral e mero de sabor. O que é dano moral e o que é mero de sabor? Eu gosto de afirmar para vocês que nós já vivíamos uma época da indústria do dano moral. Tudo era causa de dano moral. Tudo era hipótese de dano moral. Hoje a gente vive a indústria do mero de sabor. Tudo eles querem falar que agora tudo é mero de sabor não gera dano moral. Vou trazer alguns casos para vocês. Primeira questão importante. Enunciado 159 da terceira jornada de direito civil. Fala que o dano moral
Assim compreendido, todo dano extrapatrimonial não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente ao prejuízo material. É só um mero aborrecimento. Então, quem advoga, quero deixar bem claro para vocês, não usem essas expressões na petição de vocês. Aborrecimento e de sabor. Exclui, bane essas duas expressões das petições de vocês. De sabor e aborrecimento. Então o juiz pode caracterizar que é um mero de sabor ou mero aborrecimento. A não ser que vocês estejam fazendo uma contestação alegando que não há indenização por danos morais. Vou trazer alguns casos que foram julgados para vocês e coloquei no material de vocês. Um recurso extraordinário, 387-014 de São Paulo, onde a companhia aérea perdeu uma frasqueira que tinha alguns objetos de maquiagem. A pessoa não trabalhava com isso, não estava indo trabalhar. O STJ entendeu que isso é mero de sabor, então não geraria indenização por danos morais por perder a frasqueira com maquiagem. Tem algumas mulheres que vão discordar, que falam que maquiagens são caríssimas, uma frasqueira pode custar mais não sei quanto, mas a gente não está falando de dano material, eu estou falando do dano moral. Material você pode cobrar. Tem 5 mil de produtos, cobra 5 mil. Dano moral. Perfeito? Outra questão importante. Em regra, um mero descumprimento de um contrato não gera dano moral, exceto se um contrato tiver relação com um valor fundamental previsto lá na CF. Aí o dano vai estar presente. Por exemplo, saúde e moradia está presente. Então a empresa de plano de saúde que se nega à internação gera dano moral? Gera, descumpriu uma cláusula contratual que tem relação com o valor fundamental na Constituição Federal. Que valor é esse? Direito à saúde. Perfeito? Eu vou fazer uma aquisição de uma casa própria, o imóvel entregue 5 anos depois, gera indenização por danos morais? Estou falando dano material, tá, gente? Dano material cabe também. Gera indenização por danos morais? Gera direito, um valor fundamental, um direito fundamental na Constituição, direito à moradia. Então cabe tranquilamente em relação a isso. E uma outra questão importante que a gente tem que abordar aqui é a existência de dano moral por perda do tempo. Por exemplo, espera excessiva em fila de banco. Isso antes era mero aborrecimento. Hoje, se você ficar 2, 3 horas, em regra, gera indenização por danos morais. Em que pese alguns juízes, especialmente juizados, estão trazendo isso como mero aborrecimento, um excesso de tempo em fila bancária gera indenização por danos morais. Se vocês quiserem anotar um RESP, até para fundamentar a petição de vocês, coloquem RESP 1.218.497 de Mato Grosso, que foi julgado em 2012 pelo STJ. Vou repetir. Um RESP 1.218.497 de Mato Grosso, que foi julgado pelo ministro Sidney Bennett, na terceira turma em 2012, fala muito bem sobre isso. Ok? Dando seguimento, eu posso tarifar dano moral? Eu posso tabelar dano moral? Adianto para os senhores, o tabelamento, a tarifação é vedada no Brasil, mesmo que haja lei. Essa lei vai ser inconstitucional, porque fere princípio da isonomia. Dano moral não pode ser igual para todo mundo. Uma negativação indevida para mim tem um peso diferente para outra pessoa que está fazendo financiamento imobiliário, por exemplo. Então, dano moral não pode ter tarifação, não pode ter tabelamento. Isso, se tiver uma lei, essa lei é uma lei inconstitucional. Vai lesar o quê? Princípio da isonomia e igualdade, artigo 5º caput da Constituição Federal. Princípio aristotélico de igualdade, tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida de suas desigualdades. Perfeito? Então não pode ter essa tarifação. Pode ter a quantificação, tem que quantificar, mas tabelar, não. E como que a gente vai fazer? Quais são os critérios que são utilizados para isso? Vamos entender. Quando eu falo de quantificação, eu estou falando que eu vou buscar o valor devido. Ok? Que isso é feito pelo arbitramento do julgador. Existem alguns critérios que são utilizados pelo próprio STJ. Alguns critérios têm previsão em lei, outros não. Então vamos lá.
Primeiro critério que eles vão usar é a extensão do dano. Artigo 944 caput. A indenização mede-se pela extensão do dano. Ok? Então, se o sujeito morreu e deixou 5 filhos, o sujeito morreu, não era casado, não tinha pai, não tinha mãe, a indenização é diferente. Então, qual é a extensão desse dano? Tem que se levar em consideração. Perfeito? Então, esse primeiro critério tem previsão em lei. Ok? Então, o item 1 tem previsão em lei. Já adiantando, itens 1 e 2 tem previsão em lei, 3, 4, 5 não tem previsão em lei. Ok? Então, tá lá. A extensão do dano, 944. Segundo requisito, o grau de culpa dos envolvidos. Tanto do autor quanto da vítima. Artigo 944, parágrafo único, e artigo 945 vai trazer isso para vocês. Então tem que levar em consideração o grau de culpa do agente e qual foi a contribuição da vítima. A vítima contribuiu? Foi evento danoso? Houve culpa concorrente da vítima? Isso tudo é levado em consideração. Ok? Eu estou usando transporte público. Subo lá para o teto, vou surfar em cima. Tá vendo? A culpa da vítima. Ok? E agora esses 3 critérios não têm previsão em lei. Terceiro, é levado em consideração do direito norte-americano. É o caráter pedagógico, o caráter punitivo, educativo. É um caráter para desestimular essa prática por parte de quem causou o dano. Vem lá dos Estados Unidos aquele chamado punitive damages. Então, qual que é o objetivo do legislador? É trazer um caráter pedagógico para que, olha, evita continuar fazendo isso. Eu vou te punir pedagogicamente para você aprender. Eu quero desestimular você a continuar fazendo isso, ok? Então eu vou tentar desestimular a gente a fazer isso. Beleza? Não tem previsão lei, direito norte-americano. E aqui chega no próximo que vai fazer com que as indenizações caiam drasticamente. Caiam drasticamente. Por isso que você não vai ver indenização mais de 50, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, igual nós tínhamos antes. O que? É o último critério que é levado em consideração. É proibido que que a indenização gere um enriquecimento ilícito ou sem causa por parte da vítima. E que essa situação leva à ruína do causador do dano, o ofensor. Então, este quinto ponto é o que faz as indenizações baixarem drasticamente. É proibido. Vocês podem ver que todas as empresas de consumo que são polos passivos, eles trazem isso na sua alegação. Olha, a indenização de 20 mil, 30 mil, 40 mil por negativação indevida vai gerar um enriquecimento sem causa por parte do autor. Também não tem previsão legal. É aqui que faz as indenizações despencarem. E o que o STJ traz? O STJ usa muito o chamado modelo bifásico que foi criado pelo ministro Paulo de Tarso Sanseveriano, que ele é mestre e doutor nesta área, que fala do princípio da reparação integral dos danos, inclusive as suas teses, a tese de mestrado de doutorado foi sobre isso. E se vocês quiserem ler depois mais sobre isso, eu indico fantasticamente o informativo 470 do STJ, e um RESP 959-780 do Espírito Santo da terceira turma que eu coloquei no material de vocês. Muito interessante a forma com que ele faz essa análise. O que eles fazem? O que o STJ faz? Primeiro, o STJ, o julgador, tem que pegar casos semelhantes do STJ para ver um valor padrão. Olha, sobre esse assunto o STJ dá em média 100 mil reais de indenização. Então, vamos começar a partir dos 100 mil reais, ok? Começa a levar os 100 mil reais. E no segundo momento, o julgador vai fazer a análise daqueles casos concretos. Vai analisar a extensão do dano, o grau de culpa, as condições dos envolvidos, o caráter pedagógico, a vedação do enriquecimento. Ou seja, primeiro ele vai pegar casos semelhantes, como a STJ traz, valor médio, 100 mil. E depois vai usar esses 5 critérios que eu coloquei para vocês aí acima para se chegar a esses valores. Perfeito? Tranquilo? Certo? Então aqui a gente finaliza a nossa parte de dano moral. Quero trazer essa forma muito importante que
O dano moral sempre gera divergência em relação à sua quantificação. Sempre é o X da questão, é a quantificação de dano moral, porque juízes perante casos iguais dão valores bem antagônicos, então é sempre uma discussão grande em relação à fixação de dano moral. Quero agradecer a audiência de vocês. Aqui a gente fecha o nosso segundo bloco sobre danos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para o terceiro bloco para tratar dos últimos danos. Novamente deixo as minhas redes sociais. Aguardo vocês lá. Daqui a pouquinho aguardo vocês para o terceiro bloco da nossa aula. Um forte abraço.